Aula 26, tá? Continuando o assunto anterior, tá? Qual o assunto seguinte? Eu vou falar um pouco sobre balanço de energia, que eu vou compartilhar o livro com vocês. Até então, né, estava falando só apenas sobre fator de forma no vídeo anterior. Agora, né, podemos fazer o balanço de energia, os balanços de energia em superfícies opacas, né, isto é, não tem transmissividade, e aí podemos ver a aplicação desses fatores de forma. Então vamos lá, troca de radiação entre superfícies cinza, difusas e opacas em uma cavidade. Tá? E só para relembrar alguns conceitos, né? Por exemplo, vocês veem aqui tem a letra G, né? Que é G de irradiação, J de radiosidade, que é a soma da radiação emitida pela radiação refletida. Tá? Porque se for pensar aí uma cavidade, várias superfícies em uma cavidade, aí há uma possibilidade, né, de uma superfície gerar a radiação, né, e também de refleti-la de uma superfície anterior. É isso que quer dizer, conforme vocês podem ver aqui nesse desenho, nesta figura. Aqui, ó. Tá? Então, uma superfície tem lá sua temperatura, sua área, sua emissividade, e a cada temperatura tem lá o seu gene, isto é, a radiação que ela recebe, o J que ela emite, né? E aí tem o balanço, né, que é representado pelo Q minúsculo. E como vocês podem ver aqui embaixo também. E do lado direito, ele mostra o que chama de resistência à geração da radiação, que é algo que vocês podem até lembrar do capítulo 3, né, de condução, porque existe, né, uma certa resistência ao gerar radiação pela superfície. Então aqui tem os dois nós, né? O primeiro aqui está representado pela, digamos, né, pelo corpo, né, pelo material de uma superfície que pode, por exemplo, receber uma fonte de calor. Vamos supor aí um material, né, uma placa, onde dentro dela tem uma resistência elétrica. Vamos supor. Aí esse Q pode estar representado pela energia elétrica. Né? Aí esse nó, dando esse exemplo, né, responsável pelo efeito Joule, pela geração de calor, e o JI, né, já seria assim, imediatamente aquele ponto, né, logo acima da superfície, né, assim que sai da superfície, tá? Que como falei, J é radiosidade. E aqui uma resistência oferecida, né, decorrente aí à geração da radiação, que é convencionado pelo 1 menos εi, né, o I é a sua superfície, sobre εi a I. Então, εi é a emissividade e a I é a sua área. Então, por exemplo, se a emissividade for próxima de 1, né, vamos supor 0,98, 0,99, o que seja, né? Então, aqui, nenhum menos, tal valor vai ser muito... Aqui, por exemplo, no numerador, o valor vai ser muito baixo, né? E aqui no numerador vai ser um valor muito alto. Então, no caso, a emissividade tendendo a 1, então o valor daqui da equação vai ser tendendo a 0. Ao contrário, se for pensar numa emissividade muito baixa, como tem por aí, 0,03, por exemplo, né? Aí 1 menos 0,03 aqui vai ser razoavelmente alto, e aqui embaixo 0,03, né? Então na equação aqui vai dar um valor extremamente alto. Então, como a resistência é muito alta, então a geração de radiação tende a ser muito pequena. Então, de novo, essa equação foi feita da seguinte forma: a emissividade muito alta, então vai ter uma resistência muito baixa, então vai ter uma geração maior, e vice-versa. É isso que eu quero dizer. E da mesma forma que lá no capítulo 3, por exemplo, né, o fluxo de energia, QI, né, superfície I, é igual ao balanço, né? Então aqui o E maiúsculo é o que recebe, menos o J é o que sai. Então, como falei, balanço energético. Então, fluxo de energia energia irradiância, né, energia que recebe menos a que sai, sobre a sua resistência, que está aqui. 1 menos epsilon sobre epsilon A. Bom, é isso que quer dizer. Então, onde é que eu uso isso? Né? Deixa eu ver se tem alguma consideração mais aqui. Não, basicamente é isso. Tá? Troca de radiação entre superfícies, como vocês estão vendo aqui. Eu vou partir para aqui para essa figura. Aqui, por exemplo, QI, vamos supor aí, né, de novo,
corrente elétrica, que passa por uma resistência, que gera radiação, desconsiderando aí efeitos de convecção e efeitos condutivos. Então, aqui esse nó, aqui está meio apagado, o E do corpo negro, supondo, né, que seja aí, ter uma emissividade, assim, não é um corpo negro, né, porque se fosse corpo negro seria emissividade igual a 1, né, mas uma superfície que se não fosse essa emissividade seria o corpo negro. Então, sei lá, ECNI, né, CN de corpo negro, I, que é uma superfície hipotética, vamos supor, a superfície 1, aí oferece aquela resistência que eu disse agora há pouco, U menos epsilon I sobre epsilon I aí. Aí tem o JI, né, que é logo assim que sai da superfície, né, então toda superfície tem uma resistência que é oferecida contra a geração da radiação, e aí tem essas resistências aqui, que são as relações entre 1 sobre a área da superfície que emite vezes o fator de forma. Tá? Então, por exemplo, aqui está AIFI1, AIFI2, AIFI3, assim por diante. Então, tem duas resistências. Uma da resistência à geração da radiação pela superfície e outra que corresponde aí à troca térmica, à troca radiativa entre superfícies. Se for, por exemplo, pensar em 3 superfícies, se for pensar algo bidimensional, 3 superfícies, né, formando um triângulo, então vai ter 6 resistências. 3 para cada uma das superfícies e uma em relação entre uma e outra. Uma resistência, como essa aqui, entre superfície 1 e 2, entre 1 e 3 e entre 2 e 3. Acho que tem um desenho que mostra isso. Tá, é como se fosse isso aqui. Esse aqui é o exercício resolvido. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá? Então, basicamente é isso. Então, muitas vezes, né, se faz necessário fazer um balanço como esse aqui, né, para saber o quanto de energia sai de uma superfície e vai para outras. Tá? E aqui que vocês estão vendo, uma somatória do balanço. Né? Então, por exemplo, aqui, AIGI, né, área da superfície que emite vezes a irradiação, a qual ela recebe, igual a somatória desse produto do fator de forma vezes a área vezes a radiosidade. Tá? Então, aqui, I é a superfície que emite, J é que recebe, então aí GI igual a uma somatória de FJI, você vê que inverte os subscritos, né? A J, JJ. Tá? E no final das contas, né, aí apresenta esse balanço aqui. O QI, que é igual a somatória do seguinte produto, do seguinte multiplicação, né? Aí é FJ menos JI menos JJ, que é igual a somatória de IQ e J. Tá? Acho que é mais fácil visualizar em forma de exercício resolvido. Mas aqui tem outro balanço também. Tá? A potência radiativa da superfície, se ela fosse corpo negro, menos JI, sobre U menos epsilon I, sobre epsilon I aí, né? Aqui no denominador é resistência, né? É igual a somatória do seguinte cálculo, JI menos JJ, né? Radiosidade do I menos radiosidade do J, sobre a IFJ, mas ambos elevados a menos 1, né? Então, é 1 sobre a IFJ. Tá? Então, assim, se for pensar, vai numa correlação entre 3 superfícies, então vai montar aí, ter que montar 3 equações, né? E que tem aí mais de uma incógnita, né? E aí a relação entre uma e outra e acaba encontrando os valores. Vocês vão ver daqui a pouco. Aqui, terceiro exercício, 3.3. Na sua fabricação, o revestimento especial sobre uma superfície de um absorvedor solar curvo, com área A2 igual a 15 metros quadrados, é curado pela sua exposição a um aquecedor por infravermelho com largura W igual ao metro. Aqui, ó. O que vocês podem ver? Tem aqui um aquecedor, dimensão W, né, de 1 metro. E essa superfície aqui do absorvedor solar curvo. Né? Então, o aquecedor emite radiação para essa superfície aqui,
cuja área é 15 metros quadrados. O que vocês podem ver é que o W, a medida, né, da largura, serve tanto para o aquecedor quanto para as extremidades dessa superfície do absorvedor. Né? Então, se o absorvedor tem 15 metros quadrados, então se o W é igual a 1 metro, então o comprimento é 15 metros, né? 15 vezes 1, 15. Absorvedor solar aquecedor possui comprimento, né? Como falei, 10 metros, né? Então essa superfície curva tem 15 metros quadrados e o aquecedor tem 10 metros quadrados. E estão separados por uma distância H igual a 1. Primeiro, tem que calcular o fator de forma, né, de ambos. A superfície superior do absorvedor e inferior do aquecedor são isoladas termicamente, não leva em consideração os efeitos convectivos, etc. E eles estão no local, né, que pode ser as paredes de uma sala, se for ambiente aberto, é a vizinhança, né, o espaço, a atmosfera, o que seja. E como falei no vídeo anterior, mesmo se seja um ambiente aberto, então considera aí o ambiente aberto como uma parede. É que nem aqui, paredes da sala. O aquecedor, aqui embaixo, né, infravermelho, está a 1000 Kelvin e possui uma emissividade igual a 0,9, enquanto o absorvedor está a 600 Kelvin e possui uma emissividade igual a 0,5. O sistema encontra-se numa grande sala, cujas paredes estão à temperatura ambiente, 300 Kelvin. Qual é a taxa líquida da transferência de calor para a superfície do absorvedor? Isto é, quanto de potência radioativa, né, sei lá, energia, vai dessa superfície aqui, aquecedor, para esse aqui? Se está fazendo essa pergunta, é porque uma parte vai para as laterais, vai para as paredes da sala. E não estou considerando convecção, é só radiação. Então, uma parte dessa radiação vai para as laterais e uma parte vai para o absorvedor. Quanto menor a distância entre o aquecedor e o absorvedor, quanto menor a distância, maior a radiação que vai para essa superfície a ser aquecida. Quanto maior a distância, mais radiação vai para as paredes da sala. Tá? Só que, claro, não tem fator de forma para esse formato aqui. Se tivesse, teria que saber aqui o ângulo, né, o raio desta curva aqui, não está falando nada disso. Só está mostrando que é o quê? Que tem essa superfície plana que tem 10 metros quadrados e essa curva aqui que é côncava de 15 metros quadrados. Não tá dizendo assim, qual é o raio do centro até a superfície desse círculo circunscrito. Tá? Não tem. Tá? Ele só está dizendo que é uma superfície de 15 metros quadrados e côncava. E aí, como é que vai fazer o cálculo? Olha só, se vocês traçarem traçarem um plano, uma linha horizontal, uma projeção, vocês vão considerar essa área projetada como a linha 2. Por quê? Porque toda radiação que sai dessa superfície A1, que vai para A2, ela vai passar por essa área projetada, que seria o quê? Uma linha horizontal paralela a esse aquecedor, mas que pega as duas pontas aqui dessa superfície do absorvedor. Então, vocês podem fazer assim, fator de forma de A1 a linha 2, que no final das contas vai ser o mesmo fator de forma de A1 para A2. Isso já facilita um pouco. Só que, em compensação, essa área projetada vai ter 10 metros quadrados, não 15. Tá? Já pode começar por aí. Então, não tem jeito, tem que calcular o fator de forma. Como é um retângulo, né, de 1 para 10, né, dá até para calcular usando, por exemplo, aquela página que eu mostrei para vocês, né? Aqui nas curvas, se não me engano, acho que é só placa. Não, pode ser retângulo. Achava que era só quadrados, mas retângulos também, tá certo. Então pode usar essas curvas aqui. Então é o seguinte. Então tem o aquecedor, a superfície do absorvedor que é curva, côncava, tá? Então vocês traçam aqui uma linha para formar uma área projetada, de mesmas dimensões do aquecedor. De novo, a radiação que sai daqui do aquecedor vai ser igual, né, o fluxo, né, vai ser igual dessa área projetada, que vai ser igual do aquecedor para essa superfície curva. Tá bom? Então, é isso que está dizendo aqui nesse desenho. E, e as paredes, né, da sala, né, da vizinhança, não tem formato, tá? Onde eu quero chegar?
que toda a radiação que sai do aquecedor, ela vai ou para o coletor, né, para essa superfície côncava, e o restante vai para a sala. É isso que está querendo dizer. Tá? Superfície do absorvedor do aquecedor difusas de cinza, né? A sala vizinha é grande e, consequentemente, se comporta como corpo negro. Então, todo ambiente externo considera-se, né, para facilitar os cálculos, considera-se como corpo negro. E só isso ajuda muito, vai facilitar muitos cálculos, como vocês vão ver daqui a pouco. Vai ter uma bela de uma simplificação. Tá? Então, vai ser o quê? Uma cavidade de 3 superfícies. Superfície aquecedora, a superfície curva e a sala, que é como se fosse uma grande superfície só. Tá? Para fins de cálculo, é uma superfície. Aí é o seguinte, montar as resistências. Como são 3 superfícies, ela é feita dessa forma aqui. Superfície 1 é aquecedora, daí tem um nó do aquecedor, o nó do coletor, né, superfície curva, e o nó da parede da sala, das paredes da sala. Ah, mas quantas paredes são? Não importa, nos cálculos considera como uma parede só. E esse forma esse triângulo aqui, né, que é uma resistência para cada uma dos nós. Tá? E vocês estão vendo que leva em consideração o fator de forma. Então, o que seria essa resistência? Para calcular, digamos, a proporcionalidade, a proporção de quanto a radiação vai de um lugar para o outro. E isso leva em consideração também as áreas. Aí vocês estão vendo que não tem como calcular a área da sala. Então, por isso que aqui no desenho não tem um A3. O A1, a gente sabe, 10 metros quadrados. O A2, sabemos que é 15 metros quadrados, mas tem aí uma atenção a mais aí devido a que eu falei da área projetada, visto que nós não sabemos como é que são as características dessa superfície curva, né? Não é Se fosse, por exemplo, um hemisfério, até seria mais fácil de calcular, mas não é o caso. Não está falando do formato da curva, né? Então monta-se, formata-se essa representação aqui, né? Se assemelha muito às resistências elétricas, entre aspas, né, que vocês viram no capítulo 3. Tá? Só que tem uma coisa, vocês estão vendo aqui, são 6 resistências. E o que eu falei para vocês agora, que está aqui no livro, né, que sempre quando aparece assim, a vizinhança, a atmosfera, espaço, paredes da sala, então considera paredes da sala assim com medidas muito longas, então considera como corpo negro. Porque geralmente nos exercícios não vai dizer isso. Não vai dizer, considera a sala como corpo negro. Na ausência dessa informação, considera. E se considerar, vocês vão ver que vai facilitar muito nos cálculos. Por quê? Essa resistência aqui de cima, U menos ε3 sobre ε3A3. Como o ε3, considerando nesse exercício o corpo negro como é igual a 1, então aqui U menos 1 vai dar igual a 0, não vai ter resistência, vocês podem anular ela. Anula essa resistência. Tá? Por quê? Porque considerou as paredes da sala como corpo negro. Bom, então esse ECN3 vai ser igual ao J3. Então vai cortar isso aqui, essa resistência, e vai formar o quê? Um triângulo com 2 braços. E aí, a partir daí, dá para calcular. É só lembrar das aulas de eletricidade, né? 2 resistências em série, elas somam. Aí depois forma 2 em paralelo, né? 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aí depois é só somar essas outras 2 resistências em série. Tá? Mas também dá para fazer por um meio de balanço. Aí, ó, nesse problema, a resistência superficial associada à superfície 3, que é a parede da sala, é 0, de acordo com a consideração 4. E, consequentemente, J3 igual a SN3, que é igual a Stefan Boltzmann, temperatura da sala, né, da parede da sala elevada à quarta potência. Pronto, já calculou o J3, 459 watts por metro quadrado. Que é o valor aqui, ó, J3 é igual a esse valor, 459, e esse N3 é igual, então essa resistência é igual a 0. Tá? Aí tem a soma dos nós do J1. Né? Aqui que vocês estão vendo aqui, que esse N1, representado por Stefan Boltzmann, temperatura elevada a quarta, esse N1 menos J1 sobre
1 epsilon 1 sobre epsilon 1 a 1. Então é o balanço. Um menos o outro sobre a sua resistência, que é igual. Então, o fluxo de energia, vamos supor, o fluxo de energia que sai do 1 e um pouco vai para 2, vai para 3. Então, do lado esquerdo, é isso, né? Esse μ menos JU sobre a resistência, igual a J1 menos J2, J1 menos J2 sobre a resistência aqui, né? Que é A1 F12 elevado a menos 1, mais J1 menos J3, que é Stefan Boltzmann T3 elevado à quarta potência, que o estagiário já colocou aqui direto. Então, seria J1 menos J3 sobre 1 a 1 F13. Tá? E aí dá para fazer a mesma coisa com J2. Stefan Boltzmann T2 elevado à quarta potência menos J2 sobre 1 menos ε2 sobre ε2A2 está aqui, igual a J2 menos J1 sobre A1F12 elevado a menos 1 mais J2 menos J3, Stefan Boltzmann T3 elevado à quarta potência 1 sobre A2F23. E vocês estão vendo aqui, né, que tem os fatores de forma em cada uma das três existências internas. F12, então faz assim, A1F2. Ou poderia ser assim também, A2F21. A1F13, e aqui está A2F23. Por que não colocou a área 3? Porque não dá para calcular a área 3. Não está no exercício? Não dá para saber. Dá para saber a área 1, 10 metros quadrados, A2, que é 15, então faz assim, A2F23. Se desse para saber a área da sala, seria A3F32. Mas não é o caso. E aí vocês conseguem observar que tem aqui duas equações, em que há duas incógnitas, que é o J1 e J2. Porque a temperatura T1 nós sabemos, 1000 Kelvin. Epsilon 1 sabemos, foi dado no exercício, 0,9. A1 sabemos, 10 metros quadrados. Aí tem que calcular, né? É a parte, tem que calcular o F12 e o F13. Área A2 sabemos, T2 também sabemos, que é 600 Kelvin, A2 é 15 metros quadrados. E falta calcular F12, F13, F23. Mas depois de calcular esses três fatores de forma, vai ter duas incógnitas, J1 e J2. Mas como tem duas equações cujas incógnitas são essas, no final das contas dá para obter o valor de ambos, J1 e J2, os dois nós restantes. Vamos calcular então os fatores de forma. Aí, como eu disse, né? A superfície 1 é o aquecedor, o 2 é o coletor e 3 a vizinhança. Mas vamos falar primeiro da relação entre a superfície aquecedora e a área curva. Que aí depois, né, por somatória, por exemplo, F1 mais F12 mais F3 vai dar igual a 1. Aí descobre aí um F13, F31 ou F32, se for o caso. Então vamos lá. F11. F11 é igual a 0. Por quê? Superfície plana. Já começa por aí. Aí, então, tem o F12, né? Que aí nós vamos obter. Mas como eu disse antes, para obter o F12, eu tenho que projetar uma área que aqui está no desenho, a linha 2. Aqui está dizendo, ó, o fator de forma F12 pode ser obtido reconhecendo que F12 é igual a F12', onde a linha 2, que era projetada, é mostrada na figura com base retangular da superfície do absorvedor. Aquela história também, né, que toda a radiação que passa por essa área projetada incide na superfície curva. Então, da figura 13.4 da tabela 13.2, que é, deixa eu ver, figura 13.4. Que é essa aqui. Então, mexendo nessas curvas aqui, né? Superfície aquecedora, o J é a projetada. Então, a partir daí, aí tem lá as considerações, enfim, aí fica F12' igual a 0,39, que vai ser a mesma coisa que F12. Tá? Porque, de novo, toda a radiação que passa pela área projetada, a linha 2 vai cair na área 2, por isso.
mas como origem, tá? Então, origem do 1. Agora, o inverso, tá, tudo bem. Inverso, podemos dizer que toda a radiação, né, que sai do coletor, né, 15 metros quadrados, né, área 2, toda a radiação que sai do coletor e vai para o aquecedor, toda ela vai passar pela área projetada. Vocês podem pensar nisso também. Mas nem toda a radiação que sai dela, do coletor, vai para o aquecedor. Uma parte vai para ela mesmo pelo fato de ser uma superfície côncava. E a partir daí, da regra da soma, F11 é igual a zero, F12 é igual a 0,39, logo F13 vai ser igual a 0,61. Tá bom? O último fator de forma necessário é F23. Tá aqui, então tem F12, F13, falta o F23. Tá. Reconhecendo que, como propagação da radiação da superfície 2 para 3 tem que passar pela superfície hipotética 2, como falei agora. Então, A2 vezes F23 é igual a A2' F2' 3. Tá? Área 2, né, que é 15 metros quadrados. A2, que é 10 metros quadrados, F23 é igual a F de 2' 3. Né? E agora? Esse 2', né, de novo, é a área projetada. Aí faz-se essa relação, né? F23 vezes A2 igual a A1 vezes F13. De novo, F23 vezes A2 igual a A1 vezes F3. Só que o A1 é igual a A'2, é 10 metros quadrados. Então fica F23 igual a 0,41. E aí, a partir daí, como falei, né, duas equações com duas incógnitas, se são as mesmas, né, duas equações, duas incógnitas, dá para calcular. Aí obtém o valor tanto de J1 quanto de J2. Aí a solução aqui, ó, J2 igual a 12.487 watts por metro quadrado, aí a partir daí também consegue o valor de J1. E aí consegue-se os fluxos, né? Por exemplo, aqui, no exercício, como é que estava mesmo? É um fluxo de energia, né, que é introduzido na superfície 1. Tá? A pergunta é: qual a taxa líquida de transferência de calor para a superfície do absorvedor? Para a superfície do absorvedor, então, é um Q2 que está saindo. Ou também poderia perguntar qual a taxa líquida da transferência de calor da superfície do aquecedor, que aí seria um cálculo aí do Q1, né? Usaria essa equação aqui. Seria Q1 igual a Stefan-Boltzmann, T1 elevado à quarta, menos J1, e assim por diante. Mas a pergunta é o quanto de energia que chega no absorvedor. Aí, fazendo os cálculos, dá esse valor aqui, valor negativo, por quê? Porque ele está recebendo. Então, no caso, 77,1 kW. Tá? É questão de balanço, tá? De sentido, né? Isto é, se fosse calcular o Q1, seria 77, seria determinado valor, só que positivo. Bom, então é isso. Bom, vai ter alguns comentários aqui, tá? Balanço é isso. E aqui tem outro assunto, outra fórmula, né? Troca de radiação entre corpos negros. Como, por exemplo, aqui de baixo, tá? Que tem aí um buraco, sei lá, um cilindro, uma cavidade, com superfície lateral, uma superfície inferior e uma superfície superior que é representada pela sua abertura. Vocês vão ver. Tá? Usa-se essa fórmula aqui que eu estou apontando. O interior de um forno, que possui a forma de um cilindro com essas dimensões, é aberto uma das suas extremidades com uma grande vizinhança a 300 Kelvin. A lateral e o fundo, que podem ser aproximados como corpos negros, já está dizendo. São aquecidos eletricamente, isolados termicamente, né, isto é, não tem condução nem convecção, e são mantidos a temperaturas de 1.350 a 1.650 graus Celsius, respectivamente. Toma muito cuidado, né? Converter para Kelvin. Qual a potência necessária para manter as condições do forno? Então, o que? Há uma perda, né, de radiação para fora, né, para o ambiente externo, né, aqui no caso um forno aberto, e as temperaturas são essas. Tá? Então, a lateral tem 1.350 graus Celsius e o fundo 1.650.
E são corpos negros, considera como corpo negro. Então, usa-se essa equação aqui. Como? Vocês estão vendo o que aqui? É uma superfície inferior, um cilindro que é um disco, e uma superfície superior, que é um disco, né, que é o forno aberto, escancarado. E a lateral, que é a superfície de um cilindro. Então, calcular os três fatores de forma, quer dizer, calcular os fatores de forma correspondente aos três cilindros. Considera aí a superfície A1 a lateral, a 2 do fundo e a 3 a abertura. Uma coisa que eu posso antecipar. Como é um cilindro simples, então o fator de forma 2 para 3 vai ser igual de 3 para 2. Da mesma forma que o fator de forma 2 para 1 vai ser igual a de 3 para 1, o fator de forma de 1 para 3 vai ser igual a 1 para 2, e todos os fatores de forma 2, 2 e 3, 3 vão ser igual a 0, porque a superfície 2 e a 3 são planas. Então, de novo, fator de forma de 2 para 3 vai ser igual a de 3 para 2. Tá? E fator de forma 2, 2 e 3, 3 vai ser igual a 0, porque são planos. Fator de forma de 3 para 1 vai ser igual a de 2 para 1. E o fator de forma de 1 para 3 vai ser igual a de 1 para 2. Tá? E fator de forma 1 para 1 é não nula, porque cilindro, né, tem uma superfície côncava. Tá? Então, vamos lá. Podemos começar primeiro pelo fator de forma, né, tanto faz. E o estagiário aqui começou pelo cálculo do balanço. Dá para mostrar, né? Aqui vai ser o fator de forma, né? Então, assim, vocês estão vendo que é a radiação gerada pela superfície 2 e pela superfície 1 que vai embora pela 3, né? Então, aqui, Q igual a Q1, 3, mais Q2, 3. Porque, assim, a radiação gerada pela superfície 1 e pela superfície 2. Aí, em determinado momento, uma parte da radiação vai ser gerada pela superfície 1 vai atingir ela mesma, uma parte vai atingir a 2 e uma parte vai embora para 3. E da 2, uma parte vai embora para 3 e vai ser atingida pela 1. Né? Mas, no final das contas, no balanço, é o que? O Q igual a Q 1 para 3, né? 3 é a superfície que é aberta, né? Mais Q de 2 para 3, que é essa fórmula aqui. Área A1 vezes F de 1J vezes Stefan Boltzmann vezes a diferença, já estou falando diferença entre as temperaturas na quarta potência. Vocês estão vendo aqui. E vamos lá, cálculo do fator de forma. F, aí tem, né, dá para calcular, né, porque aqui tanto a abertura quanto o fundo são dois discos, então tem lá as curvas que representam a radiação, que vai um para outro, né, de dois discos paralelos. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, já tinha comentado anteriormente, mas deu aqui f de 2 para 3 igual a 0,056, possivelmente baixo devido à distância, possivelmente. Se f23 é igual a 0,056 e f22 é igual a 0, então f21 é igual a 0,944. Relação de reciprocidade de F12 e F21. Dá para calcular tanto a área 1 quanto a área 2. E aí do F12 igual a 0,118. Tá? E assim, por simetria, F de 1 para 3 é igual a F de 1 para 2. No final das contas, é só jogar na fórmula, deu uma potência igual a 1.830 watts. É só isso. Aqui, a cavidade com duas superfícies. Aí é uma situação local, né? Sai a radiação de 1 para 2. Então, se for considerado aí uma cavidade com duas superfícies isolada termicamente, então o Q1 vai ser igual a menos Q2. O valor assim, módulo vai ser igual. Aí também considera-se os nós, né? ECM1, J1, J2, ECM2 e suas resistências, como essa aqui. A resistência assim que sai da superfície, U menos ε1 sobre ε1 a1, e no meio 1 sobre a1F2. Tá?
E aí o balanço, né? Q1 igual a EC1000 menos J1 sobre a sua resistência. E menos Q2 igual a J2 menos ECN2 sobre a sua resistência. Que dá para entender, né? Tá? Então tem situações em que isso pode ser feito, calculado perfeitamente. Aí cai naquilo que eu tinha comentado no começo da aula, né, desse vídeo. Por exemplo, planos paralelos grandes, né, placas muito grandes, distâncias muito pequenas. F de 1 para 2 vai ser igual a 1. Então a potência é calculada dessa forma aqui. É uma equação bem simples. Se for, por exemplo, cilindros concêntricos longos, infinitos, né? Aí pode imaginar, por exemplo, uma garrafa térmica, né? Ou outro tipo de vaso de Dewar, ou aqueles coletores, aquecedor solar com tubos de vácuo, né? Que são mais modernos, mais eficientes, então dá para usar algo aproximado. E aqui esferas concêntricas, tá? Então o que é a potência radiativa, né? Então, tem situações que elas podem ser usadas muito bem, então facilita um pouco. Tá? Aqui, por exemplo, todos têm uma barreira de radiação. Aí vocês podem imaginar uma casa-mata, que é uma construção, tem parede de chumbo, de concreto, tá? Por exemplo, paredes de tanques para armazenar resíduos contaminados, né, pela radioatividade, até mesmo o combustível exaurido, né, o urânio enriquecido exaurido. Então, se for pensar no balanço que tem fluxo Q1, e que vai ser igual a menos Q2, aí tem que pensar numa superfície A1, superfície A2 e uma barreira que está aqui no meio. Se for pensar em bidimensional, dá para fazer A1, A3, 1 igual a 3, que é igual a 1 a 2, né? 3 planos paralelos. Só que aí o balanço vai ser um pouco mais extenso, como vocês estão vendo aqui. Troca radiante entre dois planos paralelos grandes com uma barreira de radiação. Tá? Aí, possivelmente, o Q1 vai ser menor nesta condição do que uma condição sem barreira. Tá? Aí pode pegar, por exemplo, aqui, Q1 igual a J31 menos ED3 sobre essa resistência aqui que eu estou apontando. Tá? E aí, o que mais? O procedimento anterior pode ser facilmente estendido para problemas que envolvem múltiplas barreiras de radiação. No caso especial, no qual as emissividades são iguais, pode ser mostrado que com N barreiras, aqui, Q12, número x, N de barreiras, né? 1 sobre N mais 1 vezes 1, Q12 sem barreira nenhuma. Onde Q12 zero é a taxa de transferência de radiação na ausência de barreiras. Tá? Só uma curiosidade. Vamos pensar nesse caso aqui. Fluido criogênico, armazenado no vaso de Dewar. Fluido criogênico. E pensando bem, vou dar uma parada aqui no exercício, tá? Senão o vídeo fica muito longo. Daqui a pouco eu continuo.